Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bom com os irmãos? Vamos estudar a lição de número 5. Abra sua revista e mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo de número 46, que é o texto base, texto de referência da lição, tá? Vai ser uma lição resumida, não é como na igreja de 1h30 não, tá? Vai ser uma lição bem resumida, mas de fácil compreensão aos irmãos, tá? A lição de número 5 traz como tema celebrando a segurança do povo de Deus. É importante que você não fique só com o celular, só você sozinho não. Coloque sua família para estar assistindo essa lição, entendeu? Compartilhe os vídeos que são publicados aqui no canal, no grupo da igreja. No mínimo com 10 pessoas da sua agenda, entendeu? Porque pode ter alguém na sua agenda, algum contato, que pode estar desesperado, precisando de uma palavra, e através desses vídeos você pode ser um instrumento de Deus, um canal de bênção de Deus na vida dessa pessoa. Às vezes a gente compartilha tanta coisa que às vezes não traz nem edificação. E quando se trata da palavra de Deus, a gente se omite e tem vergonha. Mas seja um canal de Deus através dessas ministrações, porque eu creio que muita gente se converterá ao Senhor para a honra e glória do nome do Senhor. Então seja um agente de Deus nesse tempo de que tem tanta gente precisando de uma palavra de Deus para o coração. Deus abençoe você, Ele use como instrumento. Compartilhe para que a pessoa assista as mensagens, entendeu? Peça para ela se inscrever e ativar a notificação para que quando ela sair um vídeo, você não precisar mandar para ela. Automaticamente no celular, no tablet ou no notebook dela vai aparecer a notificação e ela vai ver a palavra lá, vai ver algo e Deus vai falar com ela, irmãos. As igrejas estão fechadas, as pessoas não podem ir lá, as pessoas oprimidas e carregadas. Mas através da ministração online, eu acredito que muita gente vai ser alcançada, tá? Deus te abençoe e te use como um canal, tá? A lição que traz como tema, celebrando a segurança do povo de Deus. O textual diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. A verdade aplicada diz assim: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Texto de referência, você dê uma lida aí, que é o Salmo 46, eu não vou ler, para o vídeo não ficar muito longo. Motivo de oração, a gente vai orar, porque é muito importante. Ore para que Deus proteja nossa nação. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, Pai, eu venho pedir juntamente com teus filhos, meu Pai, que o Senhor proteja essa nação que está tão bagunçada. Uma nação que está tão carente de uma intervenção tua. Uma nação que está passando tempos trabalhosos, dias difíceis. O dia da angústia chegou, meu Pai. E eu peço que o Senhor guarde a nossa nação, guarde a casa dos teus filhos, guarde a casa desse que está ouvindo essa ministração, meu Pai. Que a tua mão esteja estendida sobre esta nação, não só sobre esta nação, mas que a tua mão também esteja estendida sobre a Índia, sobre a Itália, sobre a China, sobre os Estados Unidos, sobre as nações, meu Pai, que estão sendo sacudidas nesse tempo que estamos passando, meu Pai. Que o Senhor dê calmaria, meu Pai, que o Senhor dê força para aquelas famílias, meu Pai, que perderam seus entes queridos em meio a esse tempo tão difícil que estamos passando. Ajuda o teu povo, meu Pai. Ajuda essa nação. Eu sei que o Senhor ama esta nação, meu Pai. Eu sei que o Senhor ama as nações vizinhas. Abençoa elas, meu Pai. Guarda, protege, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A introdução nos diz assim, irmãos. Esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de ler para compor o hino Castelo Forte. Ou seja, o Salmo 46, irmãos, alguns historiadores dizem que foi no tempo em que houve a guerra do rei Ezequias contra os assírios, e Senaqueribe era o que ia contra o rei Ezequias, e cercou Judá naquele tempo.
Está em 2 Reis 19, 35. E o Senhor deu socorro quando enviou o profeta Isaías, diz que nessa guerra não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. E a Bíblia diz que ao amanhecer do dia, mais de 185 mil deles, que grande e numeroso era o exército de Senaqueribe, que ia contra Ezequias. Mas o Senhor lutou a guerra, porque ele zombou de Deus. Ou seja, ele disse, as outras nações tinham deuses e sucumbiram até mim e joguei-os no fogo. O teu Deus também sucumbirá, não te protegerá. Aí Deus diz, não é vocês que vão ter que pelejar, essa guerra é minha. E Deus deu vitória, grande vitória. Esse é o contexto que alguns historiadores falam do Salmo de número 46, que nós vamos estudar, tá? Deus é o nosso refúgio, fortaleza e proteção. Primeiro ponto, a ação do Senhor e a fragilidade humana. O comentador diz que as ameaças ocorreram ao longo da vida. Elas ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. O tempo que estamos vivendo, irmão, é o tempo que mais se mostrou o quanto que o ser humano é frágil. Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, o ser humano se mostrou um ser insignificante, frágil. Embora alguns achavam que eram inabaláveis, mesmo os grandes, poderosos, sucumbiram em meio a um inimigo visível. E todo mundo está com medo. Somos tão fracos que temos que andar com máscaras, para que essa enfermidade não nos toque. Somos tão fracos que não podemos nem sair de casa. E alguns estão até com medo desse tipo de crise que nós estamos passando. E isso é bem importante, mas nós vemos a ação do Senhor. Todo mundo aí, ninguém sabe o que fazer, entendeu? Mas a igreja permanece de pé. O povo de Deus permanece confiante. O povo de Deus permanece vivo. Permanece fiel com o Senhor, buscando ao Senhor, embora os templos estejam fechados, mas nós estamos na presença do Senhor. Nunca se houve um tempo em que mostrasse que o ser humano é tão fraco, tão frágil. Nós não somos nada. Alguém pode ser poderoso aqui na terra em status, mas é insignificante. A pessoa pode ser bonita do jeito que for, pode ter os olhos azuis, a pele clara ou escura, pode ter os cabelos grisados, louros, pode ser desenhado a pincel, mas no dia que ele morre, que o seu corpo deita, o seu espírito é tirado, o seu fôlego de vida é cortado, ninguém consegue ficar perto dele mais de que 1 a 2 horas, porque ele começa a feder, tem que estar lacrado. Depois que ser enterrado, a terra come a sua carne e fica só um esqueleto. Então, de que se gloriar? Esse salmista mostra a fragilidade do ser humano. Há um comentarista que diz que toda a Bíblia é o Deus falando, se relacionando com o homem. Mas os salmos é o homem falando e se relacionando com Deus. Isso fica bem claro no livro dos Salmos. E o Salmo 46 é prova disso, a qual nós estamos estudando. E em meio a tudo que estamos passando, irmão, a gente vê a ação de Deus agindo no meio da igreja, agindo no meio do povo, agindo no meio da fragilidade humana. Uns que achavam que não precisam de Deus já sucumbiram e outros se colocaram na dependência de Deus. E isso é muito importante, porque a humanidade está fragilizada. Eu queria muito, desejo muito que as igrejas estivessem abertas. É um tempo de o povo correr para Deus, porque quando a crise aperta, as coisas apertam, o ser humano lembra de Deus. Era um momento oportuno e único para as igrejas estar abertas, mas fazer o quê? Mas que você seja um canal de Deus para levar a palavra do Senhor através desses vídeos, tá? Compartilhe nas redes sociais, compartilhe nos grupos, compartilhe na sua agenda, entendeu? Pode ter alguém precisando ouvir uma palavra de Deus nesse momento de crise. Pode estar até com a corda no pescoço, desesperado e sem esperança. Mas através da palavra de Deus, Deus vai fortalecê-lo, tá? Seja um agente de Deus. 1.1. Deus é o nosso refúgio. O comentarista diz: a primeira estratégia para se proteger nos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção.
Deus é apresentado aqui como nosso refúgio, irmãos. É como se estivesse ocorrendo uma chuva de granizo, pedras que estivessem caindo sobre as casas e quebrando os telhados, e a pessoa procurar um abrigo para se esconder de meio dessas pedras. O Senhor é do mesmo jeito. Os tempos que estamos vivendo é difícil, mas Ele é o nosso refúgio. A primeira estratégia nossa, irmão, em meio a essa crise, é nos abrigar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. É onde a gente encontra abrigo nele. Ele é um abrigo que está sobre nós, é a nossa proteção. A mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas e nós nos abrigamos no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. É em meio às crises existenciais, crises de alma, em meio às dificuldades, em meio à calamidade, em meio a tudo que estamos passando. Ele é o nosso abrigo, é em quem nós temos que depositar nossa confiança, é em quem nós temos que depositar a nossa esperança. É no Senhor que nós temos que nos agarrar como a mulher do fluxo de sangue, romper as barreiras e segurar nas vestes do Senhor. Enquanto o milagre não acontecer, nós sentirmos a gente está agarrado nas vestes do Senhor. É crer na sua palavra. Nós temos que crer nisso aqui, irmãos. Que Deus é o nosso refúgio. Tem essa questão de ficar correndo de um lado para o outro, igual muita gente aí está igual o João Bobo, fica de um lado para o outro sem saber o que fazer e acaba perdendo a esperança. Não, nós temos um alvo. E esse alvo é o Senhor nosso Deus que está conosco. Porque Ele é o nosso refúgio. É uma proteção que está sobre a nossa vida. Uma proteção que está sobre a nossa vida e nós estamos embaixo. E o que está vindo de cima não pode nos atingir, porque a mão do Senhor está sobre nós. Nós temos que crer nisso. É o nosso refúgio. 1.2. Deus é a nossa fortaleza. Voltando aqui a 1.1, irmãos. É nos momentos de crise, irmãos, que nós estamos passando, que vem a nossa confissão de fé. É onde nós colocamos a nossa fé em ação. É no tempo de crise, não é no tempo de bonança. Porque no tempo de bonança tem muita gente que nem lembra de Deus, mas na crise o ser humano lembra de Deus. E é nesse momento de crise que estamos passando que nós temos que entender que o Senhor é o nosso abrigo, é o nosso refúgio. 1.2. Deus é a nossa fortaleza. O comentarista diz assim: neste presente século tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamento, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Isaías 25:4. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Quantas vezes, irmãos, no nosso momento de vida que estamos vivendo, nós podemos presenciar experiências extraordinárias com Deus, a mão do Senhor intervindo em alguma coisa, Deus dando resposta em algumas indagações, Deus dando livramento em algumas circunstâncias, Deus operando milagre em algumas circunstâncias. Essas experiências que nos mantêm vivos, e Deus é a nossa fortaleza, é como muros levantados, acampados ao nosso redor, é a mão do Senhor nos protegendo. É como o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque nós temos essa proteção do Senhor. Essa proteção está sobre nós. Nós pode passar o que passar, mas nós sabemos que tudo é passageiro e a mão do Senhor, a bênção do Senhor chegará sobre a nossa vida. Deus é a nossa fortaleza. Ou seja, é como muros levantados que quem quer entrar não consegue entrar, porque os muros são fortificados. E nós temos que ter essa confiança. E mesmo que o inimigo chegar a entrar, o Senhor vai nos dar força para lutar, para vencer, e nós sairemos vitoriosos em nome de Jesus, porque Ele é a nossa fortaleza. 1.3. Socorro bem presente na angústia. O comentador diz assim: são vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto. Ou seja, aqui diz socorro bem presente na angústia. Quer dizer que Deus está próximo da gente.
Aqui fala da onipresença de Deus. Deus não é um Deus distante, irmãos. Ele é um socorro, ele é a resposta, ele é um milagre bem presente. Nós não estamos andando sozinhos neste mundo, não. Deus está ao nosso lado. O próprio Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim de tudo. O Senhor está conosco. Ele é bem presente na angústia. É na hora da angústia, irmão, Deus está te contemplando. Na hora da dificuldade, Deus está ao teu lado. Na hora das crises, Deus está ao teu lado. Na hora que a porta se fecha, Deus está ao teu lado. Na hora que a picanha está assando na churrasqueira, Deus está ao teu lado. Mas no dia que só tem o arroz e o feijão, Deus está também ao teu lado. Ele não te desampara. Ele é contigo. Deus está ao teu lado. Então, para que desesperar? A quem temerei? O salmista diz. Quem nós podemos temer, irmãos? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como uma mulher que perdeu o seu filho. Nos perguntar: como é que está teu marido? Está bem. Como é que está teu filho? Está bem. Como é que está tudo? Vai tudo bem. E a mulher caminhando ao encontro de Eliseu, porque só ele poderia resolver o problema dela, porque ela era um homem de Deus, profeta, representante de Deus. Da mesma forma é nós. Ei, como é que tu tá? Tô bem. E a gente vai direcionando ao alvo em oração, em súplica e agradecimento e busca constante na presença de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Nós temos que ter isso e ter essa certeza que Deus está nos guardando e livrando de todo mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Em vez de contar teus problemas para todo mundo, conta para o Senhor, porque só Ele pode resolver. Em vez de ficar murmurando, a porta fechou, eu estou sem nada para comer, eu não sei mais o que fazer. Irmão, coloca a tua confiança no Senhor, porque Ele está bem presente na sua vida. Bem presente. Os seus olhos não estão tapados para que não possa ver. Seus ouvidos não estão tapados para que não possa te ouvir, e nem seus braços estão atados para que não possa salvar, suas mãos estão atadas. Ou seja, Deus é a válvula de escape para a sua vida. O que são os momentos de angústia, irmãos? Momento de angústia pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma traição conjugal, pode ser uma traição de amigo, pode ser uma enfermidade que chegou, pode ser uma porta de emprego que fechou, pode ser algo que nos desestrutura, ou algo que ocorreu que a gente não previa. Mas o Senhor está presente. Aqui fala da onipresença de Deus. Deus está presente na tua vida, irmão. Precisa ficar agoniado, precisa perder a cabeça. Não precisa achar que Deus não está ao teu lado, não. Que Deus está. Você está andando, Ele está andando com você. Ele está guardando a tua vida e protegendo o teu futuro. Isso é muito importante. 2.1. Ponto 2. Perdão, irmãos. Ponto 2. Completa confiança no agir de Deus. Ou seja, o Salmo 46 fala da plena confiança no agir de Deus. É isso que nós temos que ter, irmão. Completa confiança. Não é só pela metade, não. Não é 50%. É total confiança que Deus está agindo no nosso meio. Ponto 2 fala disso. 2.1. A confiança prevalece em meio ao caos. Olha o que o versículo 2 e o versículo 3 diz do Salmo 46. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os mares se abalam no seio dos mares, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e a sua fúria, os montes estremeçam.
Aqui fala de um caos total, de um cataclisma, de um maremoto, de guerras grandes. Mas ainda que tudo isso aconteça, a nossa confiança prevalece no Senhor. A nossa confiança, irmãos, ela tem que permanecer no Senhor, mesmo em meio ao caos. Deus não age segundo as circunstâncias, não, irmão. Deus não precisa de circunstância favorável para agir na minha vida e na tua vida, não. Ele é o Todo-Poderoso. A última palavra vem do Senhor. Não são as circunstâncias que vão dizer o teu futuro, não. O teu futuro está nas mãos de Deus. Ele quem cuida de ti. Você só tem que prevalecer, suportar, que no momento certo Deus vai se levantar e vai agir ao teu favor. Deus não está de braços cruzados, não, meu, vendo você sucumbir em meio à crise, em meio à luta, não. Há perigos que rompem a nossa vida, entendeu? As bases sólidas da nossa vida, coisas que nós não esperamos e acaba acontecendo, mas que isso venha servir de experiência para a gente se aproximar de Deus. Aqui fala no Salmo 46, versículo 2 e 3, que tudo está no controle de Deus. Os mares, foi Ele que criou, irmão. Os montes, foi Ele que criou. As guerras, é Ele, entendeu? Que está por trás de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele tem pleno controle de toda a situação. Deus. Então, há perigos que vão chegar sobre nós? É lógico que vão. Nós não estamos... A promessa de Jesus foi o quê? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, aqui nós vamos passar por aflição, mas a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós vamos permanecer. Você irá vencer essa luta, essa crise. Só permaneça fiel na presença do Senhor. Confia nele. 2.2, a cidade de Deus. Olha o que diz aqui no Salmo 46, versículo 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Aqui fala de Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus. E nós temos que entender, irmãos, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aqui não fala de um rio turbulento, um rio tempestuoso, não, um rio que alegra. Então se alegra na presença do Senhor. Aqui fala da calmaria, do socorro do Senhor. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está à tua frente, irmãos. Quem peleja essa guerra não é você. O Senhor é quem pelejará por você. Tudo que está acontecendo, irmão, é para um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você está passando não é para te matar, não. É para você ter experiências com o Senhor e a tua fé venha se renovar, crescer. Crente não aprende as coisas, irmão. Crente não cresce. Não é na alegria e na bênção, não. O crente cresce é no deserto, tem experiência no deserto. E tudo que estamos passando, irmão, mostra que Deus tem um controle de todas as coisas. Apocalipse diz que o trono do Senhor está sobre o mar de vidro. Ou seja, as nações podem se embravecer, os mares podem se turbulentar, os montes podem cair no meio dos mares, entendeu? Mas as águas podem espumar, entendeu? Mas Deus não é abalado. Deus não é pego de surpresa. Nada abala Deus, irmãos. Deus é o Todo-Poderoso. E o trono dele está firmado sobre o mar de vida. Apocalipse diz isso. Deus a ajudará. Deus vai te ajudar, irmão, a passar por isso. Deus nos ajudará. É o tempo difícil que a igreja está passando, entendeu? Mas Deus nos ajudará a passar por isso. E não fique murmurando, não. Você está achando que está difícil? Se você olhar ao seu redor, tem gente com situação pior do que você, entendeu? Então agradeça porque você tem um fôlego de vida, agradeça porque tua família está bem, agradeça porque você ainda tem um emprego, agradeça porque você tem saúde, agradeça porque você se alimentou hoje, agradeça por o ar que Deus te dá para respirar, pela água que Ele te dá para você beber, agradeça pelo teto que está sobre você, agradeça a Deus, irmãos. Deus está no controle de tudo.
que fala acerca da relação de Deus com o seu povo. A sua presença no meio do povo está no meio. A provisão jamais será abalada. Fala do auxílio, que ele vai nos ajudar, e do seu senhorio, que ele é o Todo-Poderoso. 2.3. A agitação das nações e o cessar das guerras. Olha o que diz aqui o comentarista. Em nosso tempo temos testemunhado esta agitação ou revolta das nações expressa em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus, portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Ou seja, há uma agitação muito grande nas nações. Nós somos a maior geração da tecnologia que avançou gigantescamente. E ninguém sabe o que fazer, irmão, nas circunstâncias que estamos. Há um colapso na política, há uma crise política, há uma crise financeira, há uma crise na saúde, há uma calamidade mundial. As nações, os grandes e poderosos não sabem o que fazer e estão com medo de um inimigo invisível. Tudo que estamos passando, muitas igrejas fechadas, muitos sofrendo perseguição. Mas nós temos que entender, irmão, que a agitação das nações é o Senhor quem faz cessar as guerras. O que nós estamos passando hoje, irmão, um dia vai cessar. E nós seremos cristãos melhores, seremos servos melhores. E Deus nos usará para que depois que tudo isso passar, aqueles que estão feridos nós vamos curar. Aqueles que passarem meio à guerra e foram marcados, Deus vai nos usar para cicatrizar, para ajudar, seja um agente de Deus, não só quando cessar a guerra, mas em meio à guerra também. Fale do amor de Deus. Tem muita gente aí que está sem saber o que fazer, irmãos. E precisa de uma palavra de Deus, precisa de uma palavra bíblica, e você tem que ser boca de Deus para esse povo. Porque quando cessar essas guerras todas essas agitações, embora a igreja está sendo perseguida, irmãos, os templos estão fechados, mas o Senhor é quem dá a calmaria. No momento certo, nosso Senhor se levantará e dará resposta àquilo que nós estamos perguntando hoje. Coloca confiança no Senhor. Ele é quem faz cessar as guerras. E o Senhor está no meio. Está no meio de tudo. No controle de tudo. Deus está na frente, irmãos. Deixa o Senhor entrar na frente dessa batalha que você está travando. Deixa o Senhor ser o que está na frente, na linha de frente desta guerra. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Coloque Ele na frente e fique na retaguarda, só esperando o agir de Deus. Que Deus vai agir, tá? Ponto 3 para a gente já finalizar. Relações importantes e inspirações. O Salmo 46, irmãos, e o 47 é um salmo que a gente vê o criador dos salmos, que aqui é Corá, que faz parte também dos levitas. Uns ficavam para ficar à frente do templo, outros guardando e outros para estar com zelo e participar dos sacrifícios. Então isso aqui é importante, que essa relação entre o Salmo 46 e o 47 é de um relacionamento, são relações importantes entre os salmos, repleta confiança em Deus. Os escritores expressam isso, essa total confiança. 3.1. Relação entre os salmos 46 e 47. Diz assim o comentarista: percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Nós louvamos a Deus, irmão, não é por o que Ele pode nos proporcionar, nós louvamos a Deus por o que Ele é, poderoso, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Todo-Poderoso e nós somos pó. Nós somos barro, nós somos insignificantes, pecadores diante de um Deus eterno. E estes salmos mostram a grandeza do Senhor, o Todo-Poderoso. Então essa relação, irmãos, nós percebemos que estes salmos a gente deve louvar o Senhor.
As coisas estão difíceis, tá? Mas louve ao Senhor. É como aquele Inda Damares diz, se tudo está difícil, louve ao Senhor. Em meio ao sacrifício, louve ao Senhor. Tudo está difícil, louve ao Senhor. Lembra de Paulo e Silas? Que quando louvaram, o cárcere estremeceu? É assim que a gente tem que ser. Em meio à crise, abra a boca e adore ao Senhor, que você vai deixar o inimigo perturbado. Como que esse crente está na peia, passando luta e aflição e está louvando? Porque nós adoramos a Deus não por o que Ele nos dá, mas por o que Ele é. 3.2. Relação entre o Salmo 46 e o Salmo 48. O comentarista diz assim, ó, bem como dá alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Interessante os dois últimos versos, que é o 13 e o versículo de número 14, Salmo 47, que diz assim, Salmo 48, o 13 e o 14. Notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Ou seja, enquanto nós estivermos, Deus vai nos guiar. E nós temos que contar quem é este Deus. Mostrar para esse mundo o Deus que nós servemos, porque ele é apresentado plenamente claro diante dos salmos. É apresentado a nós. E nós temos que crer nesta verdade, irmãos. Que Deus vai nos guiar até a morte. Ou seremos arrebatados e nosso corpo será transformado. Eu não sei, você não sabe. Mas preste bem atenção, Deus está no controle da tua vida. Está te guiando por mares tormentosos, ventos tempestuosos. Em meio a esse deserto, Ele está provendo e vai prover pela tua vida, vai sustentar a tua família nesse meio de crise. O governo está proclamando um caos na crise, mas Deus está cuidando do seu povo. Seja fiel a Ele. Seja fiel a Deus nesse tempo de crise, que Ele vai te sustentar. 3.3. A inspiração de Lutero. E a gente já encerra. O comentarista diz assim, em sua composição, Lutero afirma, ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos por Deus, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O que nós entendemos com isso aqui, irmãos? Que estamos em meio a um mundo repleto de demônios, mas Deus quer manifestar a sua glória através de mim, através da tua vida. Seja um ombro amigo para quem está chorando, seja boca de Deus para quem está sem esperança. Tenha uma palavra de Deus, seja sal para quem está ferido, seja bálsamo para quem está sem esperança, seja um agente de Deus, irmãos. Como Martinho Lutero espera aqui, que Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O que é a verdade? A palavra de Deus seja manifestada entre as nações, entre o povo, através de mim, através da sua vida, irmãos. Nós temos que ser agente de Deus. Eu estou aqui, você está aí, mas tem alguém precisando da gente. Tem alguém gemendo, tem alguém chorando em meio a esse mundo de demônios, que está chicoteando as almas, aprisionando as almas. Mas que você seja um soldado de Cristo nesses tempos tão difíceis. Que Deus te use, irmãos. E vai te usar muito para honra e glória em nome do Senhor. Pastor meu, eu estou caído, Deus vai te levantar. Eu estou fraco, Deus vai te fortalecer. Pastor, eu não sei falar, ao abrir da tua boca, Deus colocará as palavras. Mas desde que você diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Você pode ser um agente de Deus compartilhando esse vídeo, pedindo para que alguém se inscreva e ative o sininho, a notificação, para que a palavra chegue até o seu coração. Eu já ouvi exemplo de pessoas que, através da palavra que nós estamos falando nesse canal,
Muita pessoa está sendo alcançada. E para honra e glória do nome do Senhor, eu estou orando para onde tiver alguém precisando de ouvir uma palavra, que esse vídeo chegue até ele. Deus vai abrir os caminhos, vai aplanar caminhos. E o Senhor vai abrir portas e essas mensagens que são ministradas online vai chegar, embora a igreja esteja fechada. Seja um agente de Deus, irmãos. A conclusão nos diz o seguinte. A gente já encerra a aula. Conclusão. Aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso. O vento está soprando, mas Deus vai acalmar. Pois o Senhor Deus está conosco. É o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e do seu povo. É como Senaqueribe, vamos esmagá-los, zombando da fé do povo. Aí Deus enviou um anjo e 185, um único anjo, dizimou o exército. Quando foi pela manhã, todos estavam mortos. E a vitória é de quem? A vitória do povo de Deus. A vitória é tua, em nome de Jesus. Creia que o Senhor está com você. Creia que Ele vai abrir portas. Creia que Ele vai aplanar caminhos. Creia que Ele vai te levar a águas tranquilas nesses tempos turbulentos, a pastos verdejantes em tempos de crise. Ele vai te guardar. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, a última palavra vem do Senhor. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai amado e soberano Deus, meu desejo era de estar na igreja, meu Pai, ministrando 1h30 de aula como nós ministrávamos, meu Pai. Mas estamos aqui, meu Pai. Que o pouco que nós falamos aqui nesta lição, meu Pai, esta mesma confiança, meu Pai, que Corá teve, meu Pai, aqui, de escrever este salmo, que o Senhor venha abençoar e exercer esta confiança dentro de nós, fazer com que ela cresça diante do Senhor, meu Pai. A nossa vida está nas tuas mãos. A vida desse que está ao alcance desta mensagem está nas tuas mãos. Não importa se ele é um distanciado que deixou os teus caminhos, mas renova ele, restaura ele, toma ele nas tuas mãos. Não importa quem seja que estiver ao alcance desse áudio do outro lado, o Senhor tem as formas de trabalhar e a vitória do teu povo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, cubra-o com a sua graça e em nome de Jesus, você vai passar essa luta, essa barreira vai cair. Em nome de Jesus, os teus inimigos serão envergonhados. Em nome de Jesus, a bênção está chegando. Somente creia. Deus agirá ao teu favor, porque Ele te ama. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E cubra com a sua graça.